tema dela é a transformação causada por Jesus. Você já parou para pensar, dentre as tantas passagens bíblicas que a gente tem, como foi o antes e o depois de as pessoas terem um encontro com Jesus? Hoje eu quero convidar vocês a passar rapidamente por histórias de transformação que Jesus realizou. A primeira está em Marcos 5, e aí nós vamos ler do 25 ao 34. Amém? Vamos lá. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque ela pensava: se somente eu tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao seu redor e perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Aleluia. Que palavra forte, né? Acredito que você já tenha ouvido diversas ministrações sobre isso. Aquela mulher, nós temos aqui, sofria 12 anos de uma hemorragia, né? Um sangramento que não parava. Imagina fisicamente o sofrimento daquela mulher. Imagina o quão fraca ela estava. Porque você sangrar por 12 anos é muita coisa, gente. Não são 12 dias, não são 12 meses, são 12 anos. É muito tempo. Então, ela sangrou por todo esse tempo, acredito eu, aqui não fala, mas por todo esse tempo, acredito que ela já estava anêmica, muito fraca. Aqui fala também que ela entregou tudo que ela tinha na tentativa de melhorar, mas, pelo contrário, ela piorava. Então, financeiramente, ela também estava totalmente esgotada, não tinha mais recursos. Imagine você o quão triste ela estava, decepcionada em tentar buscar. Ela estava buscando a melhora de vida dela, ela estava buscando a cura dela através daqueles médicos. Mas ela não encontrou. Mas acredito eu que a pior parte, apesar de estar fraca fisicamente, de não ter dinheiro, era a questão social. Porque nós sabemos que, naquela época, por conta da lei mosaica, a mulher, no período de sangramento, era tida como impura, imunda. E tudo que ela tocasse era imundo. Se ela sentasse numa cadeira, a cadeira ficava imunda. A roupa que ela vestia era imunda. Ela era uma mulher imunda. Então, as pessoas ao redor dela a conheciam como uma mulher imunda, acredito eu. Porque em todo esse tempo, ela não podia se relacionar com as pessoas. Ela não podia abraçar as pessoas, porque as pessoas se tornariam imundas também juntamente com ela. Ela era excluída, provavelmente, dos ambientes. Ela não podia frequentar os mesmos ambientes das pessoas.
Mas um dia, assim como nós lemos aqui, essa mulher soube que Jesus estava passando. E aí, num ato de fé e muita coragem, porque assim como eu falei anteriormente, ela não podia tocar as pessoas e nem se envolver no meio das pessoas, ela se encheu de coragem e fé e foi até Jesus. Ela podia tocar ele, tocar na roupa dele? Não. Mas ela foi, muito corajosa. E ela entrou ali no meio das pessoas, onde ela não poderia estar. E pensou o quê? Se eu somente tocar na roupa de Jesus, eu vou encontrar a cura que eu não encontrei em todo esse tempo. E nós sabemos aqui o desfecho da história. Ela encontrou. Encontrou a cura, encontrou a liberdade dela. Jesus pegou uma história de sofrimento de muitos anos, mais de uma década de sofrimento. E, através de um toque de fé daquela mulher, ele transformou essa história em uma história de cura e vitória. Que Jesus maravilhoso. Esse é o Jesus que eu sirvo, é o Jesus que você serve. Aleluia. Que Jesus cuidadoso. Eu sempre gosto de falar nos Giavites ou quando a gente está conversando, e quando eu testemunho também eu gosto de falar isso, que Jesus sempre faz tudo personalizado. Jesus sempre faz tudo de acordo com o que você precisa, de acordo com a sua particularidade. Porque Ele conhece cada célula do nosso corpo. E esse Jesus curou aquela mulher e transformou a sua história. Eu quero compartilhar com vocês uma outra história. Ela está em Marcos 1, 40 a 45. Um leproso aproximou-se dele e suplicou de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim como vinha a ele gente de todas as partes. Essa é uma outra história que eu acredito que você também já tenha ouvido. Jesus cura um leproso. Outra história muito sofrida, né? Esse homem tinha lepra. A lepra naquela época era uma doença que era diretamente ligada à morte. Hoje nós sabemos que a lepra, nos dias atuais, é conhecida como hanseníase, né? E é uma doença que tem tratamento e tem cura, glória a Deus. Mas naquela época era diferente. Quando uma pessoa tinha um diagnóstico de lepra, ela recebia uma sentença de morte, de reclusão, uma sentença de sofrimento. E da mesma forma como a mulher do fluxo de sangue, ele não podia se relacionar com as pessoas, porque ao receber o diagnóstico, ele tinha que pegar as coisas dele e ir
morar junto com outros leprosos, morar junto com outras pessoas que teriam o mesmo destino que ele. Mas a história dele não foi essa, né? Mas o leproso ia morar com outros leprosos e ele ficava naquele sofrimento até morrer. Tinha que sair de casa, não podia ficar com a família, porque senão ele passaria lepra para a família também. A lepra era transmitida através da saliva. Então, como ele iria se relacionar com os seus? Aquele homem recebeu esse diagnóstico, estava vivendo ali, mas ele também soube de Jesus e também teve uma fé inabalável e chegou diante de Jesus e disse: se quiseres, podes me curar. Ele reconheceu a grandeza de Jesus. Quem era aquele homem que fazia tantos milagres? E Jesus aqui fala, né? Com um coração cheio de compaixão. Vendo aquele homem sofrido, aquele homem fisicamente debilitado, ele disse: eu quero te curar. Sejas limpo. E aquele homem ficou limpo imediatamente. Jesus, naquele momento, transformou uma história de morte, uma sentença de morte, uma sentença de sofrimento, em uma história de vida. Jesus encheu aquele homem de vida. E acredito eu, fico imaginando, a felicidade da pessoa que saiu ali com as suas coisas, com as suas bolsas. Acredito que ele teria que sair de casa depressa, passando no meio das pessoas, gritando: leproso, para que ninguém se aproximasse, ninguém se contaminasse. Acredito que esse homem voltou para casa saltitante de alegria. A alegria que só Jesus tem para nos dar. E aí Jesus encheu aquele homem de vida, curou, ele ficou limpo, feliz, e ele, acredito eu, que tenha voltado para casa, para os seus, para festejar e celebrar a Deus, pelo quão maravilhoso Ele é. Glória a Deus, esse é o meu Jesus. Provavelmente voltou para casa, foi abraçar os seus, foi se relacionar com seus amigos, com os ambientes, né, com seus irmãos, compartilhar Jesus. Aqui fala, né, que ele foi contar para todo mundo o que Jesus fez. E aí Jesus tinha que ficar recluso em alguns momentos, porque as pessoas, todos vinham atrás daquele Jesus que pegou aquele homem morto praticamente e trouxe vida. Essa é a segunda história que eu quero compartilhar com vocês. Mas tem uma outra história que acredito que alguns conheçam em parte, que é a minha. Na célula eu sempre compartilho umas partes, né? Porque se a gente for contar tudo, a célula vai ficar enorme, né, gente? E aí nós temos um tempo ali, mas eu já compartilhei aqui também alguns testemunhos da minha vida. Sempre que eu tenho oportunidade, eu compartilho com as pessoas ao meu redor o que Jesus já fez comigo. Eu tentei resumir e vou tentar não chorar, tá bom? Até falei com as meninas na célula, falei: gente, eu vou dar testemunho, eu saio toda borrada e conto pelas metades, porque ninguém entende nada que eu falo, porque eu falo chorando. Mas eu vou tentar falar nitidamente, tá bom, gente? Vamos lá. Eu cresci num lar onde a minha mãe sempre foi cristã. A minha mãe sempre foi à igreja. E a minha mãe era mãe de 5 filhos.
e ela cuidava desses 5 filhos sozinha. E eu sou a quinta, sou a mais nova, né? Então, minha mãe, uma empregada doméstica, trabalhava incessantemente para dar conta, ó a voz, de 5 filhos. E, como eu disse, eu sou a quinta. Quando eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, de 5 para 6 anos, eu lembro que eu morava numa casa de tábua. Era uma casa de madeira, lá próximo de Serra Sede, onde eu morei por muitos anos. E eu morava nessa casa com minha mãe, com uma irmã, porque as minhas outras irmãs já tinham saído de casa. E aí nós morávamos nessa casa. E aí as pessoas, gente, criança, vocês sabem, né? Eu era zoada por causa disso, por morar na casa de tábua, por não ter uma casa de alvenaria, né, de bloco, de lajota. E isso, naquela época, eu ficava chateada, porque criança não sabe diferenciar, né? E aí outras pessoas comentavam e eu ficava chateada com aquilo. E aí o tempo foi passando, minha mãe sempre incentivou demais as nossas filhas a estudar. E eu sempre gostei muito de estudar. Tem gente que fala, não acredito nisso, você gosta de estudar. Sempre gostei de estudar, gente. E aí, gostava de matemática, tá? Eu sei que muita gente não gosta, mas eu gostava. Gostava de matemática. E eu gostava tanto de matemática que eu ficava de madrugada estudando. E eu chorava quando eu não conseguia resolver algum problema matemático. E aí eu ficava tentando até conseguir, até chegar no resultado que eu queria, né, que era o resultado correto. Então, aquilo me trazia uma satisfação muito grande. Então, eu fui estudando, o tempo foi passando. Pela graça de Deus, a gente conseguiu construir uma casa de tijolo, né? E aí fomos morando e tudo mais. E aí, quando eu fui estudando, né, como eu disse, quando eu tinha 15 anos eu já fazia menor aprendiz e estudava. E naquela época eu falava para as pessoas que o meu sonho era trabalhar o dia todo e estudar à noite. Não sabia o que eu estava falando, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu falava isso, o meu sonho é trabalhar o dia todo e estudar à noite. E aí eu cheguei nessa fase, trabalhar o dia todo e estudar à noite. Mas aí eu fui estudando e tudo mais, fui trabalhando, depois comecei realmente a trabalhar o dia e estudar. Né, durante esse tempo eu frequentava a igreja. Eu não tinha um relacionamento assim como eu tenho hoje, como eu aprendi que é um relacionamento com Jesus hoje. E isso me traz uma lembrança de uma fala da Samantha na última ministração dela, que foi o relacionamento com Deus como Pai. Eu não tinha esse relacionamento porque eu também não sabia o que era ter pai. Eu falei que minha mãe cuidava dos 5 filhos sozinha, então eu não tinha pai. Eu conheci meu pai quando eu tinha 22 anos. Então, eu não tinha relacionamento com o pai. Eu via as pessoas, né, na rua, via as crianças na escola, com os pais. Mas eu não tinha, então eu não sabia. E eu sempre comentava que eu não sentia falta, porque eu nunca tive. Eu sempre tive minha mãe ali, como Samantha falou, tentando suprir toda a necessidade emocional, a necessidade financeira, né? Mas eu não sabia o que era ter pai. E isso atrapalhava o meu relacionamento com Deus. Mas eu ia à igreja, participava. Mas quando eu tinha 17 anos, que já é uma fase, né, adolescência, quase adulto, era quase adulto, eu tive uma decepção muito grande com uma pessoa da igreja.
E aí, quando algumas pessoas, não vou dizer todas, porque em nome de Jesus nós nos tornamos maduros, mas eu naquela época fiquei muito triste com uma situação, me magoei profundamente e saí da igreja. Tinha 17 anos, saí da igreja e o brilho daquela pessoa que queria trabalhar e estudar se foi. A ânsia que eu tinha antes, eu não tinha mais. E aí, eu fui vivendo, a minha vida foi passando, e eu ficava, apesar de sempre tentar ser muito forte e passar para as pessoas, né, uma imagem forte, dentro da minha cabeça, eu sentia um vazio muito grande dentro do meu coração. E aí, o tempo foi passando, eu fora, mas ao mesmo tempo que eu sentia um vazio, eu pensava no seguinte: eu não bebo, eu não fumo, apesar de estar fora da igreja, eu nunca fiz isso. Não bebo, não fumo, não mato, não roubo. Graças a Deus, minha mãe sempre me orientou ali pelo caminho de não fazer isso. Mas eu entendi, então tá certo, não estou fazendo nada de errado, só estou fora da igreja. Só que eu estava fora do ambiente, mas eu não orava. Porque para mim não ia adiantar. Para que orar? Eu sempre gostei muito de louvor, mas eu também não ouvia, porque não tinha sentido. Eu não sentia aquele fervor, sabe quando você ouve louvor? Você quer levantar a mão, você quer colocar a mão aqui, você demonstra da sua forma algo para Deus. Só que eu também não sentia isso mais. Então também já não ouvia mais louvor, fui ouvir outras coisas, que ao invés de alegria do Senhor, traz uma tristeza. E eu cheguei a um ponto de que essa parte geralmente eu não conto nos testemunhos. Chegou um ponto assim, dessa minha tristeza e vazio, que eu estava indo trabalhar, eu trabalhava ali perto da Avenida Vitória, e vocês sabem que ali tem um fluxo muito grande de carro. E eu estava tão passada, assim, não era a minha intenção, tá? Mas eu estava tão passada, desnorteada, com a cabeça cheia de coisa. Eu desci do ônibus e ao invés de ir na faixa atravessar, eu atravessei. Na frente do próprio ônibus, na frente de um monte de carro. E as pessoas começaram a gritar, me chamar de maluca, o que eu estava fazendo. E aí eu fui ter noção, tipo, eu estou atravessando, gente, no meio de um monte de carro. Aí eu fui me ligar onde eu estava atravessando a Avenida Vitória, na frente do carro, com o semáforo aberto para os carros, eu estava atravessando. E aí eu vivi isso por 2 anos. Até que um dia, Jesus enviou uma pessoa para me convidar, para me trazer de volta para o relacionamento dele. Foi o dia da conversão da minha história. Essa pessoa sempre me convidava: Ju, vamos na minha igreja, é muito legal, você vai gostar. E eu falava assim: um dia eu vou. Sabe aquele um dia eu vou? Acredito que muitos aqui já tenham falado. E até escutem quando vão convidar alguém, né? Um dia eu vou. E aí e a pessoa insistiu: Ju, vamos na igreja domingo? Qualquer dia eu vou. E foi nesse qualquer dia eu vou por um tempo, até que umas outras pessoas falaram: a gente vai. Eu falei: já que vocês vão, eu vou também. E aí e o lugar onde essa pessoa me convidou foi aqui na IBV, longe da minha casa, quilômetros.
Como eu disse, eu morava lá depois de Serra Sede. E aí, essa pessoa me convidou para vir aqui e eu vim. Depois de toda essa insistência, de que lá na igreja é legal, você vai gostar. É super jovem, e nós somos jovens, né, gente? Glória a Deus. E aí, eu vim aqui. Ainda era aqui no templo menor, né? Era a única área, estava construindo aqui atrás. Vim aqui na IBV. E na hora que o pastor Robson começou a ministrar, eu falei, esse cara deve saber alguma coisa, porque não é possível. Ele está falando para mim. E a gente sente, né? Jesus estava falando para mim naquela noite. Foi um domingo à noite. Jesus estava me chamando de volta e eu senti isso assim nitidamente. No primeiro contato, eu senti isso nitidamente. Jesus está me chamando de volta, eu preciso voltar. Eu preciso me relacionar com Jesus, eu preciso sentir aquele calor, aquela vontade de orar, aquela sede, aquela fome. E depois disso, apesar de sentir isso naquela noite, no outro dia você dá aquela, será? Mas a pessoa continuou. Vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja. E eu ainda gosto, mas eu quase não faço mais. Naquela época eu fazia umas flores de papel. E aí a pessoa, com toda a estratégia que Deus nos dá, falou assim, lá na igreja a gente sempre decora. Faz umas flores para a gente decorar a igreja. Ô, gente, quem não é dessa época não vai saber, mas a gente decorava a igreja todo domingo. E era uma decoração assim, né? Artesanal. Era uma decoração artesanal. Porque a gente esticava uns panos, né? De várias cores. Eu fazia as flores em alguns momentos para a gente pendurava aquele monte de flor na frente do púlpito, né? Que era aqui. Mas naquele momento nós estávamos dando o nosso melhor, né? E essa foi a estratégia que Deus deu para ela me trazer. Faz as flores, se você não puder ir, pelo menos faz as flores. E aí um dia eu fiz as flores e ela trouxe. Depois eu fiquei na curiosidade como que ia ficar as flores e vim também. E aí fui vindo e tudo mais. O tempo foi passando, eu fui me envolvendo mais, né, com as pessoas daqui. E aí comecei na célula, eu morava lá próximo de Serra Sede, ia na célula em Jacaraípe, gente, de ônibus. Mas eu ia. Saía da faculdade, porque depois que eu recebi esse renovo de Deus, esse chamado de volta, eu sentia vontade de estudar de novo. E falei, não, gente, meu sonho era fazer faculdade. Falei, gente, eu queria tanto fazer faculdade, tanto. E aí, quando eu entrei, eu fazia questão de, quando estava indo embora, tirando aquelas camisas que tem os nomes dos cursos, né? Eu ia com a minha camisa e ainda falava com todo mundo que eu estou voltando da faculdade. Para as pessoas saberem que eu fazia faculdade. Porque para mim aquilo ali era um orgulho muito grande. E aí, voltei a fazer faculdade. Então, às vezes, eu saía da faculdade e ia para a célula em Jacaraípe. E foi assim por um longo tempo, né? Até eu me formar, eu fiquei indo para a faculdade e às vezes chegava aqui na IBV na hora do amém. Mas eu vinha. Às vezes eu chegava aqui e o pastor estava falando, então, irmãos, estamos encerrando o culto. E eu ali na porta com a minha mochila. Mas eu vinha. E aí, esse tempo foi passando, fui frequentando a célula, fui me sentindo parte. E aí me batizei aqui na IBV. No dia do meu batismo, eu ainda senti aquilo de, meu Deus, eu vou me batizar, e o compromisso que é fazer parte de um corpo. Tinha muito medo disso, muito medo de fazer parte. Até tentei me atrasar um pouco para o batismo, dei uma enrolada ali na padaria.
Mas eu cheguei aqui, a pastora Joana Dark estava ali atrás me esperando com jaleco. Eu falei, tá, é hoje então. E aí no dia do meu batismo eu chorei muito, porque eu sentia aquele peso, que tudo aquilo que tinha passado ia ficar lá no passado. E eu chorei muito no dia do meu batismo, eu sou muito chorona, né? No dia do meu batismo eu chorei muito, muito, muito. Eu lembro que estava sentada aqui na frente, chorando muito. E o pastor Robson até chegou e falou, minha filha, tá tudo bem com você? Eu falei, nem conseguia falar, né? Só balancei a cabeça que sim. Porque eu tinha esse sentimento mesmo de que a partir dali as coisas mudariam. E aí tomei a decisão, falei o sim, eu creio, e fui batizada. E aí cá estou eu, para a honra e glória de Deus, há quase 7 anos. E aí, como eu disse, eu voltei a estudar, me formei. Fui muito abençoada na minha faculdade, muito mesmo. Conseguia frequentar poucos os cultos, mas eu vinha na Invite e conseguia participar da Invite. Na época a gente ainda não tinha culto de manhã, logo no começo, depois que a gente passou a ter. E aí eu continuava morando lá próximo de Serra Sede e continuava vindo aqui. No começo eu até tentei ficar por lá. Falei, queria uma igreja batista aqui perto de casa, gente, porque a gente anda tanto de ônibus. Daqui lá é 1 hora e pouco de ônibus. E aí são 2, 3 ônibus, dependendo do ônibus que você pega. E eu ficava, gente, eu queria uma igreja mais perto de casa para facilitar um pouco, né? Mas não era vontade de Deus, não. Porque Ele me chamou para cá. E aí aqui eu fiquei. Fiquei todo esse tempo, nós ficamos acredito que uns 5 anos, vindo de lá. Vinha de Serra Sede na terça-feira, que nosso culto era terça-feira, né? Vinha de Serra Sede na quinta-feira. Eu, pela graça de Deus, meu esposo, minha mãe. E depois, quando eu batizei também, minha irmã e meu cunhado resolveram também se retornar, né, para os caminhos do Senhor. E aí víamos todos nós, de ônibus, aquele tanto de gente. Aí descia lá e vinha andando. Depois, na hora de ir embora, ia todo mundo embora. E o culto terminava mais tarde, porque começava mais tarde. E ia a gente embora, 9 e pouco da noite, todo mundo andando. E isso foi por alguns anos. Víamos no domingo de manhã, quando começou a ter culto de manhã. Vínhamos no culto da noite. Até compartilhei com as meninas da célula, que são mais jovens aqui na IBV, né? De tempo na IBV. Que a gente, na época, trabalhava com redes. Então, às vezes, quando era a nossa rede, a gente ficava aqui. E que eu já tirei altos cochilos aqui no templo menor. Porque a gente ficava do culto da manhã para o culto da noite, para não ir embora. Porque ia embora, voltava e depois ia embora. Era muito tempo de ônibus, né? Então a gente ficava por aqui mesmo. Comia ali em cima, fazia aquele macarrão e ficava por aqui mesmo. E aí algumas vezes, principalmente naquele momento de cansaço, eu fui embora chorando. Não de tristeza, porque eu vinha com muita felicidade, muita alegria. Mas às vezes eu ia embora chorando de cansaço, de saber que no outro dia era segunda-feira, eu tinha que ir trabalhar, que era 9, 10 horas da noite, que eu ia lá para a Serra Sede. Às vezes eu ia embora chorando por conta disso. E aí, eu e Messias já tínhamos casado, e eu falei, e a gente começou a orar, Senhor, nos dê um apartamento, uma casa perto da IBV. O nosso pedido era esse. E quando a gente conversou com o corretor para começar a pensar, a ver os valores, se ia dar no orçamento,
A única coisa que eu falei foi: eu quero um apartamento, porque acredito que seria mais fácil, né? Eu quero um apartamento perto da Manuel Bandeira. Só isso. Como seria, quanto seria, como a gente pagaria, eu não sei. E foi um longo tempo de processo, porque ia, não ia, vai assinar, não vai. Mas até que, para a honra e glória do Senhor, nós conseguimos, né, comprar nosso apartamento aqui perto. E esse é um testemunho assim, muito forte na nossa vida, e que o próprio Espírito Santo me traz à mente quando eu penso em não vir. Quando eu penso que eu estou muito cansada, eu trabalhei o dia inteiro, que eu não vou vir na quarta-feira, o Espírito Santo vem e fala: ué, mas você vinha de Serra Sede, cansada, vinha depois da faculdade. Quando eu penso, se para a igreja com criança dá um trabalho danado para a igreja com criança, vai chorar, tá meio frio, a criança vai ficar meio resfriada, você sair de casa no frio. O Espírito Santo vem e me lembra: ué, e o seu pedido de morar perto da igreja? E aí eu venho. Contra a vontade da minha carne, mas eu venho. Porque a gente tem que vencer a carne e estar aqui para fortalecer o nosso espírito. Estar aqui para sentir mais sede e estar aqui no domingo também. E sentir mais sede e estar no domingo à noite também. E sentir mais sede e compartilhar e transbordar com meu irmão para que ele venha na quarta e no domingo também. E isso eu peço a Deus todos os dias. Como eu disse, lutando contra a minha carne, porque a nossa carne quer o cômodo. Quero ficar em casa, no sofá, com a criança ali no ambiente dela, onde ela fica bem, tranquila. Mas Jesus nos chamou, não foi para ficar no cômodo. Jesus nos deu uma missão. E nós precisamos ter essa missão muito clara na nossa mente. De por que eu estou aqui. Eu estou aqui não é para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir a minha missão. Que é disseminar a palavra do Senhor. Que é trazer o meu irmão para sentar aqui juntamente comigo. E transmitir, ajudar o meu irmão a crescer, dar a mão. Transmitir a palavra do Senhor onde eu for, no meu ambiente de trabalho. Transmitir a palavra do Senhor na escola, na faculdade. Transmitir a palavra do Senhor onde eu for. E esse é o meu papel. E é o seu papel também. Se um dia você teve dúvida, assim como eu não sei para que eu estou aqui. É para isso. A gente tem isso muito claro na palavra de Deus. De que esse é o nosso propósito aqui. É compartilhar a palavra de Deus. Fazer discípulos. E juntos fazermos parte da grande família de Deus. E eu falei de transformação da mulher do fluxo de sangue, falei da transformação de vida do leproso, e falei agora por último da minha transformação. Porque nunca a Jucimara, que tinha 6 anos, que morava na casa de Taba, que não tinha pai, nunca ela pensou que eu estaria aqui falando isso para vocês hoje. Ela nunca pensou que eu moraria ali. Ela nunca pensou que eu teria uma família. Que eu teria um esposo, um filho. Ela nunca pensou que eu teria um trabalho.
do qual eu me orgulho de fazer parte. Um trabalho, assim como eu já contei aqui para vocês, personalizado por Deus, de acordo com tudo aquilo que eu sentia depois que eu tive o Rafael, de medo, o que eu vou fazer, onde eu vou colocar meu filho, e o que vai acontecer com meu filho. Eu já contei isso. Deus me deu um trabalho de tudo que vocês imaginarem, de detalhe, Ele me deu. E eu contei isso tudo para vocês, do meu trabalho, da minha família. Contei para vocês que eu me graduei. Fiz uma pós-graduação que eu recebi de Deus. Não paguei um centavo. E eu estou contando isso tudo para vocês, não é para me vangloriar. Não é para me exaltar. Eu estou contando isso para vocês, para que vocês entendam que Jesus transformou a minha história. E eu tenho nitidamente na minha cabeça que Ele ainda tem muito a transformar, a fazer, a acrescentar, principalmente espiritualmente. E esse Jesus que fez tudo isso, todas essas transformações, além de outras que vocês já ouviram, e que se vocês, se nós lermos a palavra, nós vamos ver, Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou paralíticos, Jesus curou cegos, Jesus transformou a minha história. Jesus pegou aquela pessoa sem sonhos, aquela pessoa sem brilho, e deu vida. Porque espiritualmente eu estava morta, fisicamente eu estava viva, mas espiritualmente eu estava morta. E aí Jesus me transformou, me trouxe para mais perto, para esse relacionamento que Ele anseia tanto em ter com a gente, relacionamento íntimo e pessoal. E aí nessa noite, eu quero que você pare para refletir o que Jesus já fez, o que Ele já transformou, o que Ele já trouxe até aqui e o que Jesus ainda tem para transformar na sua vida. Para pensar assim por um instante. E se você visualizar que Jesus ainda tem alguma coisa para transformar, eu convido você a vir aqui na frente. E aí nós vamos orar juntos, declarando para o Senhor que a minha história e que a sua história está nas mãos dEle e que Ele tem todo o poder e que nós estamos totalmente dependentes e entregues a Ele, para que Ele venha fazer tudo quanto Ele planejou, personalizado para a sua vida. Fecha os olhos, para pensar. Nós vamos agora ouvir um louvor. Vai refletindo, vai pensando, vai pedindo ao Senhor para trazer a sua mente.